Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mesa, esse aqui é o João, meu filho. A gente está passando aqui para deixar um recadinho. O Radar Bandeja que você vai assistir agora é especial. É uma retrospectiva do melhor que a gente fez sobre jogadores e jogadoras brasileiras. Então assiste aí e comenta aqui embaixo que jogador que você quer que a gente conte a história. Valeu, hein? Até mais. Assiste aí, hein? Leandrinho é um dos maiores brasileiros da história da NBA. Jogou 13 anos na liga, foi o melhor sexto homem em 2007 e tem um anel de campeão. Mas antes disso, era só um moleque de São Paulo que sonhava em jogar basquete nos Estados Unidos. Quando finalmente chegou lá, o armador viu uma realidade melhor do que qualquer sonho. O Radar Bandeja de hoje te conta como foram os primeiros dias de Leandrinho na NBA. Leandro Barbosa foi escolhido na 28ª posição do draft de 2003 pelo San Antonio Spurs. No mesmo dia, acabou trocado para o Phoenix Suns. O time de Arizona estava apostando em um armador brasileiro de 19 anos e 1,92 m, que tinha liderado o Bauru ao título nacional. Meses depois do draft, o garoto se apresentou em Phoenix. O pessoal do Suns foi introduzir a ele as instalações do time. Leandrinho entrou no vestiário e simplesmente não conseguia acreditar. Televisão gigante, geladeira cheia, doces e o melhor de tudo, um armário com seu nome. O brasileiro então virou pro seu tradutor e disse: "Avisa eles que eu não vou pro hotel, eu vou dormir aqui." Os caras do Suns acharam estranho, falaram que não dava, que nem tinha uma cama lá, mas Leandrinho insistiu. "Isso é melhor do que qualquer coisa que eu tive no Brasil." Para quem cresceu dormindo no chão de casa em uma favela de São Paulo, o carpete do vestiário do Suns estava incrível. Foi um dos melhores sonos da minha vida. Mas o início surreal não terminou aí. Leandrinho queria manter o hábito de ir aos treinos de bicicleta. Em seu segundo dia em Phoenix, foi até uma loja de departamentos para comprar uma bike. De lá, foi pedalando até o centro de treinamento, estacionou ao lado de uma Ferrari e foi pro ginásio. O brasileiro foi um dos últimos a sair da atividade. Quando se preparava para ir embora, cadê a bicicleta? Leandrinho procurou em todos os cantos, tentou pedir ajuda em portunhol e nada dela aparecer. Desesperado, até ligou para a mãe. Foi quando um dos seguranças do Suns apontou para a bike dentro do lixo e o entregou uma chave. O garoto, meio em choque, apertou o botão e piscou o farol de um Cadillac. Então todos, elenco e funcionários, apareceram e começaram a bater palma. O carro era um presente para o humilde moleque brasileiro. Tentei segurar, mas comecei a chorar. A recepção em Phoenix não poderia ter sido melhor. Leandrinho logo fez bons amigos no elenco, como Shawn Marion, Stephen Marbury e Stoudemire. Mais tarde, também ficou muito próximo ao Steve Nash. Foram 7 anos no Suns. Como sexto homem, Leandrinho tinha papel importante no time do técnico Mike D'Antoni. Sua melhor temporada foi em 2006-2007, quando conseguiu 18 pontos de média e foi eleito o melhor reserva da liga, ou o melhor sexto homem. Em Phoenix, o brasileiro chegou a 3 finais de conferência, mas não conseguiu alcançar a decisão da NBA. Isso ainda viria a acontecer. Depois de passar por Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics e novamente pelo Suns, Barbosa assinou com o Golden State Warriors. Em 2015, fez parte da rotação do técnico Steve Kerr e teve médias de 11 minutos e 6 pontos nas finais da NBA. A conquista coroou uma carreira de sonho, que desde o primeiro instante foi melhor do que Leandrinho poderia imaginar. Qual outro tema você quer ver aqui no Bandeja? Nenhum brasileiro teve uma carreira na NBA como a de Nenê. Na história da liga, o pivô é o recordista do país em número de jogos, pontos por partida e temporadas disputadas. A longevidade do gigante no maior basquete do mundo impressiona. E ainda mais impressionante é o que ele teve que superar para se manter lá. O Radar Bandeja de hoje conta como o Nenê venceu o câncer para seguir jogando. A história de Maibner Rodney Hilário no basquete começou como a de tantos outros brasileiros. O garoto de origem simples em São Carlos, no interior de São Paulo, gostava de esportes e ia bem no futebol, no judô e no atletismo. Mas por causa do tamanho, um professor o indicou para um clube de basquete da cidade. Nenê, como era conhecido por ser o caçula da família, logo mostrou que levava jeito. A ascensão no esporte foi impressionante. Estreou como profissional aos 15 anos. Aos 17, se transferiu para o Vasco. No clube carioca, foi campeão brasileiro e chegou à seleção. Cansado dos salários atrasados em 2002, aos 19 anos, Nenê foi para os Estados Unidos para fazer testes. Seu principal objetivo era uma bolsa em alguma faculdade, mas ao chegar lá, tudo mudou.
Os olheiros ficaram impressionados com o tamanho do brasileiro: 2,11 metros de altura, 120 quilos, 2,26 metros de envergadura, pés calçando 50. Além disso, o pivô também tinha agilidade. Logo ficou claro, seu futuro não era o basquete universitário, mas sim a NBA. Nenê se inscreveu para o draft daquele ano e foi a 7ª escolha. Seu destino era o Denver Nuggets. O garoto de São Carlos foi o primeiro brasileiro escolhido na rodada inicial em toda a história do draft. Em Denver não demorou muito para ele conseguir o seu espaço. Começou a temporada de estreia no banco, mas se firmou como titular até o fim dela. Com médias de 10 pontos, 6 rebotes e uma roubada e meia de bola por jogo, o pivô entrou para a seleção dos novatos. Ele evoluiu nos 2 anos seguintes. A expectativa era altíssima para o início da sua 4ª temporada, até que o primeiro grande obstáculo apareceu. Com 3 minutos do primeiro jogo, Nenê rompeu os ligamentos do joelho. É uma lesão seríssima, ainda mais para um atleta de 120 quilos. Muita gente achou que a carreira do brasileiro acabaria ali, mas não foi o que aconteceu. Nenê usou da desconfiança como motivação. Eu ouvi jogadores dizerem, ele não vai jogar mais. Isso me deu força para voltar melhor. Foi um ano inteiro de recuperação até a temporada seguinte. Em 2006-2007, o brasileiro teve 12 pontos de média, seu recorde na NBA até então. Só que na temporada seguinte viria outro obstáculo, e ainda mais assustador. Nenê passava por exames antidoping de rotina quando foi identificado um excesso de um hormônio em seu corpo. Isso poderia indicar 2 coisas: ou que o atleta estava se dopando, ou que ele poderia ter câncer. Nenê sabia que não estava tomando substâncias proibidas. Logo, o pivô foi afastado da equipe do nada, e o Denver Nuggets não avisou o motivo à imprensa. Só disse que era um problema particular. O brasileiro havia sido diagnosticado com um tumor maligno no testículo. Por sorte, a doença foi descoberta em fase inicial. A cirurgia para remoção foi um sucesso, e a chance de retorno do tumor seria mínima. Ainda assim, haveria um caminho difícil pela frente: a quimioterapia. Por 4 semanas eu estava doente, fraco. Eu conseguia sentir o líquido se movendo nas minhas veias e parecia um filme de ficção científica, disse ele ao Washington Post. Mas Nenê, mais uma vez, se superou. Depois de 2 meses de cirurgia, ele já estava de volta às quadras. A temporada seguinte, 2008-2009, foi uma das melhores da sua carreira. Ele anotou seu recorde pessoal de pontos por jogo e foi peça importante para o Denver Nuggets, que chegou à final da Conferência Oeste contra o Lakers de Kobe. O último jogo de Nenê na NBA aconteceu em 2019 pelo Houston Rockets. Em 2020, ele ainda não havia entrado em quadra quando foi dispensado pelo Atlanta Hawks depois de uma troca. Já aos 37 anos, ele ainda busca espaço na liga como um veterano confiável, que é boa influência no vestiário. Costuma ser um cara importante em momentos de playoffs, por exemplo. Mesmo que Nenê Hilário não jogue nem mais 1 minuto na liga, é preciso valorizar o que ele alcançou: 965 partidas disputadas por Nuggets, Wizards e Rockets, quase 11 mil pontos e 6 mil rebotes, e claro, o respeito de todos os atletas que dividiram o vestiário com o pivô em 17 anos de NBA. Qual outra trajetória de brasileiro você quer ver aqui no Bandeja? Imagine estar no auge. Num ano é o melhor jogador do campeonato. No outro, troca de time e vai para o fundo do banco de reserva com apenas alguns minutos em quadra. Não é uma situação fácil, mas às vezes é o necessário. Thiago Splitter foi o primeiro brasileiro campeão da NBA e soube lidar com adversidades. Por essas e outras, fazia tempo que merecia um episódio aqui no Bandeja. Então, o Radar Bandeja de hoje te conta a trajetória do primeiro brasileiro campeão da NBA. Desde garoto, Thiago era uma promessa do basquete. Aos 15 anos de idade, o catarinense de Blumenau se mudou para o País Basco, na Espanha, para atuar no Baskonia, um dos times mais tradicionais da região. Ele se desenvolveu rápido e foi se firmando como um dos melhores jogadores da equipe. Era um pivô alto, de 2,11 metros, que, apesar de não ser um dos mais explosivos, compensava com muita técnica, passes de qualidade e senso coletivo. Por conta do limite da idade, em 2007, Splitter se tornou automaticamente elegível para o draft da NBA. O pivô de 22 anos era bem cotado na liga, mas muitas equipes tinham receio de escolhê-lo porque ele dificilmente sairia do Baskonia num futuro próximo. Na Europa, faturava mais do que ganharia na NBA. As temporadas que vieram depois do draft foram as melhores de Splitter no continente. O pivô foi bicampeão espanhol, MVP da temporada e das finais, ganhou 3 Copas da Espanha e entrou para a seleção da Euroliga, levando seu time às semifinais do torneio continental. Durante o período, Thiago ainda precisou lidar com a morte da irmã Michele, que era uma das grandes promessas do basquete brasileiro e faleceu de câncer aos 19 anos.
Splitter teve que seguir, levantou a cabeça e em 2010, logo depois de ter sido campeão espanhol e MVP da liga, decidiu que era o momento de ir para a NBA. Ele assinou um contrato de 3 anos por 11 milhões de dólares com o San Antonio Spurs. Lá, a situação mudou. Splitter encontrou um time pronto, com lendas como Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. O pivô passou de MVP na Europa para reserva nos Estados Unidos. Em seu primeiro ano, jogou apenas 12 minutos por partida. Foi titular só em caso de emergência. San Antonio teve a melhor campanha do Oeste, mas caiu na primeira rodada dos playoffs. O brasileiro não achou ruim, entendeu perfeitamente a situação e continuou trabalhando para encaixar no esquema do técnico Greg Popovich. Inteligente, Thiago Splitter foi gradativamente se tornando parte importante do time. O pivô sabia que seu papel não era ficar com a bola na mão, mas pegar rebote, fazer corta-luz, proteger a cesta, coisas que ele sempre soube fazer bem. E a qualidade de Thiago no passe casou perfeitamente com o espírito coletivo do Spurs. No seu segundo ano, o brasileiro jogou mais minutos e aumentou suas médias. Na temporada seguinte, 2012-2013, Splitter foi titular em grande parte do ano. E o Spurs voou. Com a ascensão do jovem Kawhi Leonard, a equipe atropelou nos playoffs e chegou à decisão contra o Miami Heat. Não foi um momento fácil nem para o Spurs, nem para Splitter. San Antonio liderava por 3-2 até o jogo 6 em casa, quando Ray Allen acertou uma das bolas mais inacreditáveis da história e empatou a série. O Heat ganhou o título no jogo seguinte. Até então, o brasileiro tinha sido titular em todos os jogos dos playoffs. Na final de conferência contra o Memphis Grizzlies, atuou 26 minutos por partida. Na decisão contra o Heat foram só 15 por jogo. Por opção tática de Popovich, o brasileiro perdeu a titularidade durante a série final e ainda ficou marcado momentaneamente por um toco histórico que tomou de LeBron James. Para surpresa de muita gente, o veterano elenco de San Antonio se recuperou da dolorosa derrota e usou aquela bola de Ray Allen para se motivar nas finais de 2013 e 2014. Novamente, ali estava o Miami Heat, mas dessa vez LeBron e companhia não tiveram chance. Em 5 partidas, o Spurs conseguiu o título que estava engasgado. Splitter novamente teve que demonstrar humildade. Titular em praticamente toda a pós-temporada, o brasileiro voltou para o banco durante a decisão por opção de Popovich. Mas não teve problema. O pivô teve sua redenção ao dar um toco espetacular no Dwayne Wade. Por seu talento, Splitter teve uma trajetória relativamente curta na NBA. Foram 7 temporadas, algumas delas atrapalhadas por lesão. Problemas físicos fizeram com que ele se aposentasse aos 33 anos. Atualmente, Thiago é assistente técnico do Brooklyn Nets. O trabalho do primeiro campeão brasileiro da NBA é desenvolver jovens atletas. Algumas lições ele deve ter. Afinal, o caminho até o título ele sabe bem. Você sabe quem é a pessoa nascida no Brasil com mais títulos no esporte profissional dos Estados Unidos? Vou te dar uma dica. Não é uma disputa acirrada. Pode esquecer a NBA, por sinal, ou qualquer outra liga masculina. Essa honra é de uma mulher chamada Janete Arcaim. O Radar Bandeja de hoje conta a história da pioneira do Brasil no basquete norte-americano. Hortência e Paula. Você com certeza já ouviu falar nas duas jogadoras que colocaram o basquete feminino no mapa do mundo. Na dupla que encantou Fidel Castro na final dos Jogos Pan-Americanos de 1991, o primeiro título da geração liderada por elas. O comandante até desceu do seu camarote para parabenizar as brasileiras depois da impressionante vitória. Mas presta atenção nessa tímida garota aqui, ao lado da Paula. Sem ela, o Brasil jamais conseguiria ter vivido sua era de ouro no basquete feminino. Trata-se de Janete, que cresceu na periferia de São Paulo e acabou se tornando uma das maiores atletas da história do país. A relação entre Janete e o basquete começou em 1983, quando a garota de 14 anos assistiu em São Paulo aos Jogos da Copa do Mundo e ficou encantada. Daí em diante começou a treinar e sua ascensão foi meteórica. 8 anos depois daquela competição, ela recebia a medalha de Fidel Castro em Havana. E aquele era só o começo de uma trajetória fantástica pela seleção. Em 94, o Brasil foi para a Copa do Mundo da China entre os azarões. As casas de apostas colocavam o país como o quinto com menos chances de ser campeão. Preciso dizer que as casas de aposta erraram feio? Como era de se esperar, o Brasil contou com grande desempenho da Hortência e da Paula, seus principais nomes.
mas ninguém poderia imaginar que seria a hora da revelação Janete. Logo no início do torneio, ela anotou 38 pontos em Taiwan, a maior marca da competição. Nas quartas de final contra a Espanha, quando parecia que a classificação ia escapar, a camisa 9 fez 24 pontos. Na semi, as temidas norte-americanas pela frente, mas elas não foram capazes de aguentar o trio brasileiro. Hortência fez 32 pontos, Paula 29 e a jovem Janete 22. E o Brasil venceu por 110-107. Na decisão, a seleção ainda passou pelas donas da casa, da gigante chinesa Zheng, de 2,04 metros. O título do Brasil foi o primeiro da história que não ficou com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Dá pra sentir o peso desse troféu? 2 anos depois, mais um grande objetivo, as Olimpíadas de Atlanta. O trio de estrelas levou o Brasil até a decisão, mas dessa vez não deu pra superar as donas da casa. Ainda assim, a prata em 96 foi a primeira medalha olímpica brasileira em esportes coletivos femininos. Janete ainda conseguiria mais um pódio em Olimpíadas, e num momento mais difícil, Sydney, no ano 2000. O Brasil já não contava mais com Hortência e Paula, mas ela assumiu a responsabilidade de liderar a equipe, e depois do início instável, a seleção se recuperou e faturou o bronze. Aquela Janete de 2000 já estava consolidada como uma das principais jogadoras do mundo, não só pelo que tinha feito com a seleção, mas também pelo que havia mostrado em solo norte-americano. Em 1997, foi realizada a primeira temporada da WNBA, a Liga Profissional de Basquete Feminino dos Estados Unidos, e a única brasileira que recebeu convite para participar da temporada de estreia foi a própria Janete. A brasileira não poderia ter deixado melhor impressão. Ela foi simplesmente tetracampeã com o Houston Comets em seus 4 primeiros anos. Em 2001, faturou o prêmio de jogadora que mais evoluiu. Foi ao Jogo das Estrelas e ainda entrou no quinteto ideal da liga. Janete ainda quase beliscou mais uma medalha olímpica em Atenas, em 2004, mas o Brasil ficou na 4ª posição. Ainda assim, ela se tornou a maior cestinha da história das Olimpíadas, recorde que só foi superado em 2012 pela australiana Lauren Jackson. A última grande competição da Janete pela seleção foi o Mundial de 2006, quando o Brasil ficou novamente com o 4º lugar. E o que o Radar Bandeja quer concluir com tudo isso? Bom, só pedir que quando você citar as maiores jogadoras brasileiras de todos os tempos, lembre-se, claro, de Paula, de Hortência, mas nunca se esqueça da gigante Janete. Gostou dessa história? Qual outro perfil de jogadora ou de jogador você quer ver aqui no Bandeja? Comente, inscreva-se no canal, acompanhe o Bandejão, nosso podcast semanal, e até o próximo episódio do Radar.